Bom dia, povo de Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Vamos começar. Deixa eu colocar aqui um fundo para nós. Bom dia a todos. Bom dia. Ô, glória. Bom dia para todos. Vamos ligar a campanha. Vamos falar um pouquinho de chamado hoje, né? Que nem me pediram ontem. Sobre os 5 ministérios, né? Jesus nos chamou para 5 ministérios distintos, né? Apóstolo, profeta, pastor, evangelista e mestre. Deixa eu já ligar aqui. Eu tinha feito um resumo ontem à noite. Vou abrir ele aqui. Pronto. Aleluia, Jesus. Vamos orar e vamos começar, amém? Querido Deus Santo, Pai querido, Deus soberano, Deus fiel, mais uma vez, meu Pai, nós estamos aqui nessa campanha buscando a Tua face. Queremos declarar, Senhor, a nossa profunda e total dependência no Senhor. Te pedir, ó meu Pai, a Tua graça e a Tua misericórdia, que Tu venha, Senhor, sobre as pessoas do Rio de Janeiro, nesse final de semana, que vão receber ali, ó meu Pai, um treinamento, também para as pessoas do Rio Grande do Sul, ó meu Pai, que estão reconstruindo as suas vidas, Senhor. Ontem eu recebi mais fotos, ó meu Pai, mais informação, ó Deus, que tristeza. Que o Senhor venha restabelecer todas as coisas, em nome de Jesus. Alcança também a pessoa que está nessa live, buscando a Tua face, buscando o Senhor Jesus. Papai, em Yom Kippur, cheio de prosperidade, de alegria, de portas novas que se abrirão e o Teu nome será glorificado. Amém, povo de Deus. Amém, amém. Vamos lá? Falar um pouquinho sobre 5 ministérios hoje, né? Deixa eu só minimizar esse negócio aqui. Aí. Querido, primeira coisa que eu quero falar com vocês, você sabe o que significa ministério? Tá, ministério vem do latim ministeriu, com U no final, ou em grego por diaconia, né? Isso que significa cargo, serviço, comissão ou incumbência. Tá? É bom falar isso porque às vezes as pessoas não têm noção do que quer dizer ministério. Ministério é o teu cargo, né? E também são chamados popularmente de dons ministeriais, tá? Diferente dos dons espirituais, tá? Ministeriais. Tá? Isso está muito ligado à nossa identidade, ao nosso chamado. Tá?
tá bem? Então que você entenda isso, né? E Jesus falou sobre esses ministérios. Lá em Efésios 4:11, está definido que Deus escolheu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, que também são chamados de doutores. Só uma introdução rápida para você poder entender, né? A pessoa teve dúvida ontem, isso aqui já faz mais parte do treinamento que nós vamos fazer, mas se a pessoa está com dúvida, vamos mergulhar um pouco nisso. A igreja saudável de hoje precisa dos 5 ministérios. Tá? Ela precisa fluir dentro desses 5. Quando a igreja usa esses 5 ministérios, ela tem um crescimento saudável, né, e não deficiente, né? E nós sabemos que os pastores usam o meio para poder ensinar, né, dizendo que o apóstolo é o polegar, né? Porque significa mensageiro, enviado, e o apóstolo dá certo com todos os outros. Também só para você estar entendendo exatamente como funciona. Tem apóstolos que se ungem, tem apóstolos que são pastores, eles querem o título e se ungem, pede para vir alguém para ungir ele, mas Deus não ungiu. Aí a pessoa não consegue viver aquilo, porque Deus não a capacitou para aquilo. E aí a coisa fica séria. Por quê, apóstolo? Porque, querido, se a pessoa não foi capacitada por Deus, ela não vai funcionar sobrenaturalmente como um apóstolo que Deus chamou. E assim serve para profeta, para pastor, para mestre, para evangelista. Na Bíblia, Lucas 6,12, entenda por favor. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Olha só como é que é uma coisa espiritual. Ao amanhecer, Jesus chamou, né, 12 discípulos, a quem também designou apóstolos. Ele recebeu os nomes por revelação. Jesus não escolheu, tá, os 12 por si mesmo. Eu achei aquele ali bonitinho, aquele tem cara de profeta, aquele outro ali, não. Jesus recebeu isso por revelação, né? Tanto que ele passou a noite orando a Deus. Amém? E as pessoas passam por cima disso aqui e não entendem. Simão, aqui eu dei o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que era o traidor. Os apóstolos, queridos, ele tem a característica de implantar, de levantar, de bater estacas de igreja. Eles são visionários. Amém? Bom dia para todos aí. Tá bem? Então, uma característica forte do apóstolo: plantar igrejas. Esse negócio de apóstolo ficar dentro da própria igreja dele, tá? Só com o título de apóstolo, não é verdade. Amém? Ele pode estar desenvolvendo o chamado dele, que é abrir várias igrejas. Mas para ele ficar parado a vida inteira ali, não. O apóstolo não foi chamado para isso. Tá? A pessoa pode até demorar um pouco para começar a abrir, mas ele vai abrir igrejas. Quando eu fui ungido apóstolo, eu abri 33 igrejas. Rápido. Aí Deus me falou, você vai funcionar mais como apóstolo, não abrindo igrejas, indo você abrir. Mas através da internet agora, muitas pessoas vão abrir igreja. Então, se eu abrir 33 igrejas num ano, agora por ano eu abro mais de 200, através da internet, através das pessoas da internet. Amém? Abri uma nesse final de semana, para vocês terem uma ideia. Então, direto isso acontece, tá? Muito rápido. Tem pessoas que começam a abrir igrejas na sua casa, na garagem de casa, na sala de casa, e aí começa, tá? Então, quer dizer, Deus pediu para eu parar de pastorear, parar de abrir igrejas, porque isso aconteceria via internet, e acontece bastante.
principal característica do apóstolo: levantar outros líderes, treinar, fazer com que eles venham a se tornar confiantes ou aptos para a obra, tá? Então o apóstolo é um treinador, ele treina profeta, ele treina evangelista, ele treina pastor, tá? Ele treina todos os outros chamados, porque ele é o polegar, ó, ele funciona com todos os outros. Então, na falta de um profeta, na falta do pastor, na falta do evangelista, na falta de cada um deles, o apóstolo funciona, tá bem? Ele funciona, ele vai conseguir ligar com todos esses chamados aí, tá? Agora, queridos, eu sei que é uma tarefa difícil, não é para qualquer um, não é porque a pessoa, eu quero muito ser apóstolo, aí vai dar um jeitinho de colar no apóstolo e falar com ele que tem vontade de ser e tal. Isso não é verdade, tá? Isso não vai acontecer porque ele gosta, porque ele quer. Tem que o Espírito Santo mandar. Tanto que Jesus desceu com o nome dos 12. Jesus andava com 72. Jesus conhecia multidões, mas Jesus foi direcionado por Deus para fazer isso, tá bem? Os apóstolos, eles enviam, eles estabelecem, eles pensam na frente, eles pensam na igreja, eles tiveram a capacitação do céu para poder capacitar pessoas aqui na terra, amém? Deus liberou para ele isso, tá? E a gente pode associar a igreja, queridos, como uma casa ali que você está construindo, né? Onde Jesus é a pedra angular, né? Se fizermos, né, pensarmos nessa construção, quem tem a liderança apostólica é que tem a planta da casa para ser construída, amém? A planta da casa. Ele sabe exatamente como posicionar cada pedra e tem a visão de como ficará o projeto todo, sabe? Então o apóstolo sabe isso, né? Os primeiros apóstolos fundaram a igreja primitiva e beberam diretamente da fonte, que é Cristo. Então vai buscar em Cristo através do Espírito Santo e consegue funcionar esse ministério, essa igreja, né? Amém? Você já entendeu o que é apóstolo? Vamos falar um pouquinho de profeta agora, tá? Não adianta a gente falar demais aqui, tá bem? Isso aqui é pra gente passar por cima para você ter uma olhada. Você dá uma olhada e fala, eu funciono nessa área, tá bem? Profeta, querido, costuma ser aquele porta-voz de Deus. Profeta não tem muitos amigos. Profeta é quem Deus tem mais ciúme, né? Profeta é aquele que, se você se relacionar muito com a pessoa, Deus dá um jeitinho de você brigar com ela. Como apóstolo, tem certeza disso? Tenho. Eu vejo isso muito aqui com o apóstolo no sério. Se alguém cola muito perto dele, eu já falo, daqui pouco tempo vocês vão estar separados, porque Deus tem ciúme dela e ele vai atrapalhar a amizade de vocês. É assim, porque Deus quer que você fique com ele, gaste tempo com ele. Por isso profetas ficaram em cavernas, ficaram escondidos com Deus. Amém, meus queridos? Mas vamos lá. Ele recebe mensagem da parte de Deus e leva ou para uma pessoa ou para um grupo, sabe? Vontades específicas da parte de Deus. De acordo com a Bíblia, o profeta alerta-nos se nós estamos no caminho certo ou não e exorta-nos, né? Onde há pessoas com problemas, ele traz repreensão e correção para alinhamento, tá? Todo aquele que flui nesse ministério evangélico, ele vai defender, sabe, o evangelho com unhas e dentes, sabe? Ele às vezes toma frente do leão da tribo de Judá. Como é que podemos nós, né, defendermos o evangelho, defendermos o leão da tribo de Judá? Ele não precisa, mas a gente, com esse chamado profético, tá, a gente tenta fazer isso, né? Olha que eu não estou mais falando de chamado apostólico, estou falando de chamado profético, tá bem? Ele tenta tocar na ferida das pessoas onde está tendo problema na igreja
ir lá e tentar pregar a palavra em cima daquela ferida ali, né? O profeta, ele vem trazer, na maioria das vezes, uma palavra pesada, tá? E de correção, e não apenas ali um mamãozinho com açúcar, tá? Você entendeu o que eu falei, né? Ele expõe o pecado e traz à luz, tal que as pessoas precisam, o que precisa ser corrigido. Mas também tem falsos profetas, também tem pessoas passando por profeta, assim diz o Senhor, entregando coisas da carne? Tem. Então a gente precisa ficar muito esperto, tá bem? Então, em geral, não são as pessoas mais amadas da igreja, tá? São perseguidas, pois são as pessoas que expõem o que está errado. Então não espere o profeta ser o queridinho, não, porque o profeta é o perseguido dentro da igreja, tá? Verdade, pastor Lúcio. Os profetas, eles são abafados principalmente pelos pastores. Por quê? Os pastores, na sua maioria, não estou falando todos, na sua maioria, eles conhecem as ovelhas, né? Bom dia aí, pastor Rodrigo. Final de semana nós estamos aí, tá? Tá indo o apóstolo Luiz comigo, tá bem? Tá? Eu gostaria que você depois me falasse qual hotel nós vamos ficar, que eu vou ajeitar um lugar para ele lá. Deixa comigo que eu pedi para ele ir, tá? Queridos, algumas igrejas negligenciam, tá? O chamado de profeta, não ungem profetas, não querem que os profetas falem, por quê? Os profetas, eles vão trazer a vontade de Deus real para aquele lugar ali de maneira instantânea, sabe? Vai receber de noite, vai entregar de dia, ou vai receber na hora, e ele vai falar, sim, Edebrandes, estamos ao vivo, tá? Então, infelizmente, queridos, essas igrejas, elas perdem aquele aspecto real dos profetas, né? Ou até também do dom de profecia, né? Em alguns momentos o dom de profecia foi banalizado. Profetizar, na verdade, é falar de maneira antecipada, né? Aí o pastor quer abafar o profeta, costuma tirar as oportunidades do profeta, porque ele sabe que o profeta vai chegar, né, ali, vai entregar as vontades de Deus, então o pastor quer ter o controle, sabe? Mas daí o profeta vem provar que o controle é do Senhor, e a igreja é do Senhor, não é dos pastores. O pastor administra o templo, as ovelhas, o lugar. Às vezes a igreja não tem um lugar fixo, sabe? A pessoa faz igreja de casa em casa, em células, né? Mas o profeta, ele vem trazer a vontade de Deus de maneira instantânea para esse lugar. As pessoas que têm chamado profético costumam ter 4 dons muito latentes na sua vida, que é profecia, lógico, palavra de conhecimento, que são as revelações instantâneas a respeito de alguém, no tempo presente, se é instantâneo, é agora ali, tá? Também revelações do passado, tá? Que isso faz parte da palavra de conhecimento. E a respeito da palavra de sabedoria, que olha, eu sei que você vai sofrer muito pelo evangelho, Deus me mostra você mudando de país para pregar a palavra, Deus me mostra a tua grande caminhada, tal. Então isso é palavra de sabedoria que fala a respeito de um tempo futuro, tá bem? Também dom de discernimento de espíritos, também para por aí. O profeta usa mais esses dons que eu falei, não vai muito usar para os 9, porque ela não tem nem autoridade para entrar muito nos outros, tá? Pode ser que tenha, mas na maioria das vezes não tem. A gente não pode dizer, é assim, profeta, só desse jeito. Deus tem os seus profetas mais diferentes, tá? Deus me chamou de profeta de nações muito no começo da minha caminhada dentro da cadeia. Eu falei, mas será, Senhor? Sim, quando Deus me pega como profeta, querido, ele fala, ele rasga. Eu tento fazer isso não na frente das pessoas, mas chamo o pastor para um quartinho e abro o verbo e falo, de quem que é a igreja? É tudo, Senhor. Te alinha, senão Deus vai te tirar daqui, vai colocar outro no teu lugar. Garganta bem seca, tá?
E a gente sabe que sem profecia o povo acaba começando a se corromper, sabe? A pessoa tem medo dos profetas, porque vai revelar pecado, vai chegar lá e vai... Costuma no meio do círculo de oração das irmãs, né? Costuma ter profetisa ali no meio, né? Sou contra, viu? Sou contra o círculo de oração das irmãs. Para as irmãs é ótimo, confio nelas, respeito elas, mas para a igreja é ruim. Porque em vez das irmãs dividirem com os homens o cargo de carregar a igreja nas costas, espiritualmente, elas ficam com isso só para si. Aí o círculo de oração fica super espiritual e parece um pouco feminista, né? A questão das mulheres trazer para si toda a responsabilidade da intercessão e deixar os homens da igreja ficarem mornos. Ah, mas foi o pastor que mandou. Sim, mas as mulheres aceitaram, tá? Então você chega numa igreja, quem são as pessoas mais espirituais? Os pastores? Não. As mulheres do círculo de oração, que lá no meio estão as profetisas, que é o povo mais próximo de Deus, mais íntimo. Também, então, respeito, mas eu sei, não concordo, porque retira dos homens a responsabilidade da intercessão. Vocês entenderam bem o que eu falei? Não vai dizer, apóstolo não gosta de círculo de oração, tá? Eu acho que não deveria ter. Por quê? Para poder ter homens também. Não deveria dividir esse ministério. Porque louvor podem homens e mulheres, e intercessão não, só mulheres. Amém? Pegaram o que eu falei? Para não ter um pensamento deturpado, né? Foi terrível o dia que ligaram isso. Que passaram para as mulheres. Olha só o que a igreja fez. Por favor, preste atenção para você não entender errado. O que a igreja fez? Pegou as mulheres, deu para elas a intercessão toda. Então, quer dizer, tirou dos homens. Tá? Eu não sou nem machista nem feminista. Eu quero que a igreja cresça inteira. Tá? Não torço nem para um lado nem para o outro. Sei que as mulheres são mais espirituais que os homens de natureza. Elas vieram mais bem acabadas espiritualmente também. Tá? Isso é fato. Mulheres são mais sensíveis ao Espírito Santo que homens. Mas o que a igreja fez? Deu o ministério de intercessão na mão das mulheres e depois oprimiu as mulheres para não falar na igreja. Amém? Vê se eu estou errado. O que elas fizeram? Vocês vão ser mais espirituais. E depois, mulher não pode falar na igreja porque não tem pastora. Eles dizem que não tem pastora. Eles dizem que não tem missionária. Eles dizem que não tem apóstola. Eles dizem que não tem evangelista, mulher. Eles dizem que não tem... E aí tá. Eles dizendo que não tem, eles amordaçaram quem na verdade é espiritual na igreja. Agora entende por que eu acho errado? Foi lá e deu. Tudo bem que deu para as mulheres o ministério mais próximo de Deus, que é o profético. Deram para elas, cuidem da parte espiritual, vocês vão orar regularmente aqui, jejuar e buscar. Aí os homens ficaram o quê? Engessados. Aí o que eles fizeram depois? Amordaçaram as mulheres. Mulher não pode falar. Se você não vive isso, é só ser na Assembleia de Deus, é só ser na Batista, é só ser nas igrejas tradicionais. Vocês vão ver o tanto que eles oprimem as mulheres. Chega a ser feio. É uma perseguição. É uma babaquice gigantesca, né? Porque a Bíblia diz, nos últimos dias, que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Amém? Então, toda a carne recebeu do Espírito. Como é que eles vão ficar agora tentando não deixar a voz profética fluir? Então, na maioria das igrejas do Brasil, e pelo menos 80%, eles fizeram isso. Deram o ministério profético para as mulheres e depois amordaçaram. Não pode falar. Então, quer dizer, vocês podem receber a revelação de Deus, mas não pode falar para ninguém. É aquele ministério oculto. Como oculto? Fica escondido, só sai se for na fofoca. Porque, a Mariazinha disse isso, isso, isso. Aí o outro pega essa informação e vai passar para lá. O profeta não pode levantar a voz, porque amordaçaram. Então, quer dizer, é um ministério que é para o povo falar, e a igreja foi e meteu um pano e amarrou. Por isso que eu acho errado. Vocês entenderam? Não é a perseguição do Ronaldo. É só porque, como é que você dá um cargo para uma pessoa e fala, te dou um cargo, mas você não pode falar. Você não pode falar, esse ministério ele é para falar. O que o profeta faz? O
profetiza, recebe recebe a informação na vertical e passa na horizontal. Amém? Aí o que acontece? A igreja cresce no sistema M12, eu atendo a igreja do M12, né? Mas cada vez mais engessado. Você só pode pregar o que o pastor pregar no domingo, dentro do sistema do M12. Tem gente que fala que é do M12, mas ele age de maneira diferente nas células. Ele dá liberdade para o Espírito e fala para as pessoas darem liberdade para o Espírito. Aí não tem problema. Se não for robotizado, que nem o pastor Luciano está falando. Se for livre, porque o Espírito Santo pode se mover, se as pessoas puderem falar. Agora, você só pode pregar o que pregar no domingo. Mensagem de domingo é do domingo. Mas eu vou parar de falar disso aqui, senão nós vamos ficar 1 hora falando do ministério profético, porque eu estudei muito, sabe? E atendo muita gente que tem dons espirituais, tem visões, mas não pode falar. E o pastor não tem esses dons. Quando a pessoa vem ali, a irmã ou o irmão quer contar para o pastor a visão que teve, o sonho que teve, tal, o pastor fala, larga disso aí que é loucura. Por quê? O pastor não entende. Amém? M12 é um modelo de igrejas em células, mas eles têm um padrão, irmã Olga. E esse padrão é que eles formam as células, mas fazem os líderes dessas células, que são nas casas, um dia por semana, no horário por semana, pregarem como robôs, uma igreja mecânica, sabe? Eles, em vez de falar, bom, já que você vai ministrar, ministra o que você quiser. Eles têm medo dessas células virarem igrejas, que é o que Jesus quer. Mas é que eles não querem, porque eles querem o controle. Eles querem igrejas super grandes. Então, essas células vão juntar pessoas, vizinhos, para levar para a igreja. Mas elas têm, vamos supor, toda terça-feira tem célula na casa da irmã Márcia. Tá? Aí todo mundo vai, se une na casa da irmã Márcia, ali os vizinhos, tá? A irmã Márcia fala, hoje nós vamos pregar essa palavra aqui, mas domingo é na igreja, tá, gente? Quinta é na igreja, tá, gente? Então, você vai jogando pessoas para a igreja cresce. É um sistema para crescimento muito bom. Só que é um sistema a qual o pastor fica com o controle de tudo. Em vez de o Espírito Santo ser o dono da igreja, é um pastor que é o dono da igreja. Tá bem? Mas se as igrejas adaptarem esse sistema M12, mudarem, gente, o sistema M12, eles têm que pregar a palavra do domingo. Imagina, o pastor pregou sobre família. E você chega lá na tua célula, tem uma pessoa querendo se matar. Aí você não pode pregar uma mensagem para uma construção de família. Você tem que pregar uma mensagem de salvação urgente, falar que Jesus ama ela e mudar aquilo na mente dela. Então, é muito complicado os profetas estarem dentro de igrejas que eles são trancados. Amém? Tá? Mas eu vou parar de falar isso aqui, senão nós vamos ficar muito tempo falando de profetas aqui. Tá joia? Se a gente for ver os perfis dessas pessoas, sabe, como o leão, o homem, o boi e a águia, tá? A gente vai ver que o leão, ele é governante, ele é mensageiro, ele é construtor, tá? O homem, ele dá conselho, ele faz estratégia, ele tem inteligência, né? Ele é embaixador, tá bem? Já o boi, ele é aquele ativista, tá? Agente, operador de milagres, né? E a águia é mais como um vigia, um renovador, tá? Tem aquela visão ampla, tá bem, queridos? Mas vou deixar essa parte aqui, porque se a gente levar muito para o lado profético aqui, nós vamos amanhecer falando, tá? Os profetas dão um destino para o líder, tá? Para os liderados e para o ministério. Então o profeta traz aquilo, sabe? Quando Deus me deu dentro da cabana de oração o comando águia, Deus me deixou com o ministério bem esclarecido que seria o comando águia. E pediu para eu parar de funcionar nas igrejas e funcionar nas pessoas.
Tá? Então não iria abrir mais igrejas, eu entregar as que eu tinha para ter tempo para estudar, para direcionar, para poder falar com pastores de uma maneira mais profunda. Amém? O profeta tem muitas visões, sonhos proféticos, arrebatamento de espírito. Ela entende a Deus, então tem uma intimidade grande, né? E ela muitas das vezes fala até com anjos, tá bem? Não todos, algumas vezes fala até com anjos, tá? Eu marquei aqui que a origem da palavra profeta, querido, tá? Vem trazer para nós ali um tom de intérprete, de porta-voz, tá? De Deus, tá? Então, em hebraico, queridos, quer dizer muito porta-voz, tá? E a gente traduz como profeta. Então, eu ia falar mais aqui, mas a maneira menor de você entender é essa, né? Se a gente tratar a igreja como uma construção, o profeta é aquele que faz o controle da qualidade da obra, sabe? Que faz a obra ficar com qualidade, faz a obra ficar boa. Ó, quem deu oferta para mim, ali que eu vi que entrou e não agradeci, tá bem? 1000 vezes mais em nome de Jesus. Vocês viram, né? De vez em quando eu dou um testemunho aqui de uma pessoa que fala, apóstolo, chegou exatamente 1000 vezes mais que nem entrou pro Guilherme Taborda, 54 mil reais, né? Eu fico impactado. Crede nos seus profetas e prosperareis. Vamos lá? Vamos falar de evangelistas, que eu acho que é o dom que eu menos... dom ministerial que menos me atrai. O evangelista é aquele que proclama, né, o evangelho. Ele, com facilidade, ele convence as pessoas nas ruas, ele ganha alma para Jesus, né? Esse termo vem do latim que significa boa nova, né? A palavra evangelista apareceu 3 vezes na Bíblia, tá? Com Felipe, que era evangelista principalmente, em Atos 21:8, 2 Timóteo 4:5, Efésios 4:11, mas nós não vamos mergulhar muito aqui, que a gente não tem tempo. A principal característica do evangelista é pregar o evangelho fora da igreja, para os não crentes. Amém? Então, evangelista que prega dentro da igreja está meio fora. Você precisa pregar para os pecadores onde eles estão. Você tem que sair da igreja, né? Eu não curto muito esse chamado, curto mais os outros 4. Então Deus não me usa muito nessa área, porque eu já bati muita palma, muita gente fechou a porta na minha cara. Então eu falei, Senhor, não curte muito esse chamado não, prefiro outros. Tem gente que não aguenta. Tem gente tipo Joabe, né, pastora Adélia? Nosso pastor Joabe aqui, se ele sai na rua aqui, ele volta com 10 amigos dele. Fala, esses aqui são meus amigos, porque escuta o Joabe, ele é persuasivo, ele é fácil de entrar, ele é falador, as pessoas logo simpatizam com ele, ou odeiam ou simpatizam, mas a maioria simpatiza, logo ele juntou a multidão. Muito bom para abrir igrejas é o evangelista, né? Mas vamos lá. Aquele que prega em qualquer ambiente, está no ônibus, ele fala de Jesus, no avião, na rua, na praça, no shopping, no trabalho, ele fala. Ele é apaixonado, né, pela essa responsabilidade, né, de buscar vidas no mundo inteiro e trazer para a igreja, tá? Olha o que a apóstola disse, a apóstola dela, tem que ser carudo, ela não pode ter muita vergonha não. A pessoa fechou a porta na sua cara, você não fica ali sentido que nem eu fiquei, né? Ela passa por cima e vai para cima. Ele traz as ovelhas para dentro da igreja, movido a desafios. Os evangelistas, geralmente, eles são inovadores na forma de pregar a palavra. Usam vários recursos para fazer essa missão aí. Eles têm muitas ilustrações para isso acontecer. Tá? Ele consegue focar a sua ação de evangelismo, tanto em pessoas quanto em grupos. Para um evangelista desse chegar e tomar o microfone no meio de um grupo e começar a falar, é super simples. Aquilo já veio dentro dele, de fábrica. Ele abre a boca e já começa a falar. Tá? Fala muito. Hoje eles têm que falar muito. Tá? E às vezes eles são mal compreendidos porque são intensos. Sabe?
Às vezes a pessoa, aquele irmão ali fala muito, aquele irmão ali fala muito, tal, são evangelistas. Foram ungidos para isso. Então eles têm isso dentro do peito já. Tá? E se trabalharem com vendas, funciona muito bem, porque eles são persuasivos. Amém? Os evangelistas são top, sim, pastor Rodrigo, com certeza. Tá? Às vezes eles são mal compreendidos por causa dessa intensidade, muitas vezes eles precisam de apoio de mestres e pastores para que as suas ações criativas de evangelismo não saiam da palavra, do eixo bíblico. Amém? Esses evangelistas abrem o caminho para os apóstolos, para os pastores, para os mestres, né? Os evangelistas têm fome de almas, são intensos, incendiam os não crentes, eles têm facilidade de entrar nas casas, nas pessoas. Para tomar um café com você na sua casa, passar na frente da sua casa, é mole. Ele mesmo, fulano, tudo bem, tudo bem. Falou, eu tenho algo para te contar aqui, mas passa um cafezinho aí. A pessoa sente de nunca abriu a casa para ninguém estranho, sente fazer um café para aquela pessoa, abre a porta. Né? O que foi? De maneira sobrenatural. Aquela pessoa abriu a porta. Amém? Mas, se você vê o evangelista na construção dessa casa, é aquele que recolhe as pedras que não fazem parte da construção. Tá? Se você pensar na construção de uma casa, né, eles trazem pedras novas para agregar ali. Tá bem? Vamos falar sobre os pastores agora, para a gente não tomar muito tempo. Pastores, queridos, é a nominação que mais teve ênfase nos ensinos de Jesus, onde ele assemelha o cuidado necessário para com as pessoas, assim, similar a um rebanho. Foi isso que ele mostrou, que o pastor tem que cuidar de cada uma daquelas almas, né? Lembrando, as igrejas são administradas pelos pastores, mas as ovelhas são de Jesus. Aquele pastor cuida das ovelhas, mas as ovelhas são de Jesus. Amém? Por isso o pastor se empenha a domesticar, alimentar, proteger essas ovelhas. Tá? Em geral, queridos, ele tem o prazer em viver com as pessoas. O pastor tem que cuidar para não criar uma barrigona. Por quê? Porque ele vai visitar as pessoas nas casas e todo mundo tem um bolinho pronto, um cafezinho, umas bolachinhas, não sei o que. Ele faz 5 visitas por dia, e ainda ele almoça e janta, então ele ganha peso. Amém? Por quê? Come demais. Vai fazer desfeita na casa da irmã Mariazinha? Não vai. Vai comer um pedacinho ali, vai na casa do outro, come mais um pedacinho. Quando você vê o pastor e a pastora estão fora de forma. Tem que tomar cuidado, viu, pastores? Tá? Não estou brincando com isso, não. Eu fiquei com 118 quilos. Eu sei como é que é engordar um monte. E eu era atleta antes disso. Fazia capoeira, musculação, andava de bicicleta quase de maneira profissional. Vamos lá? Eles são conhecidos por paciência. Eles ouvem todo mundo, parece um psicólogo ali. Ouve todo mundo, gosta das pessoas, né? Hoje em dia não tem mais o chamado pastoral. Eu ouvi a pessoa contar a história inteira, né? Eu peguei uma irmã esse final de semana que ela quis começar a contar uma história, ela contou um testemunho, e eu com vontade de sair, pegar o carro para ir para São Paulo, ela começou a contar outro testemunho. Quando eu vi que ela estava acabando o testemunho, que era ligar o terceiro, eu falei, minha irmã, eu tenho que ir no banheiro. Foi o jeito de eu sair. Senão ela contar outro testemunho, porque ela estava achando que eu era um pastor e eu não tenho mais essa paciência, né? Para ouvir a história inteira. E ela não, muitas vezes essas ovelhas não começam a história assim, vai lá e, posso te contar algo, aconteceu assim, essa. Ela começa a história, quando eu era pequeno, aí vai contar a vida dele inteiro. O pastor tem paciência para ouvir aquilo, mas eu não tenho mais. Como o meu ministério mudou, foi-se embora as visitas, foi-se embora a barriga, foi-se embora a paciência. Amém? Ele se interessa por cada pessoa. Seu trabalho é consertar e cuidar daqueles que já estão dentro da casa de Deus. É aquele que fortifica a igreja.
Tá bem, queridos? Os pastores têm funções muito latentes, muito fortes, que é cuidado, aconselhamento, paciência e carinho. Tá bem? Eles têm muito disso, tá? Não fique triste de eu dizer que eu não tenho. Os chamados mudam e mudam completamente. Eu em hospital toda semana. É muito raro ir em hospital agora. Eu vou curar os enfermos em outro lugar, no hospital não. Sabe? Eu queria, né? Doutor Renato, eu melhorei um pouco, mas o Espírito Santo pediu para eu. Tá? Eu tenho algo reto para falar para você aqui, doutor Renato. O Espírito Santo pediu para eu cancelar todo o meu tratamento. O doutor daqui vai ficar muito chateado, que pediu lá R$2.000 de exame para mim e estava me tratando. O Espírito Santo pediu para eu abandonar tudo e fazer uma consulta contigo, doutor Renato. Sabe quando que eu recebi essa notícia de Deus? Ontem, na última oração antes de dormir. Foi um mistério te encontrar aqui. O Espírito Santo pediu, falou, você tem que ser tratado com o doutor Renato. Então eu já estava fazendo tratamento aqui, né? O Espírito Santo pediu para parar. Eu mandei uma mensagem para o doutor e para a equipe dele agradecendo, mas disse, eu não posso continuar com vocês, porque o Espírito Santo quer me tratar com um médico cheio de Espírito Santo, doutor Renato. E você, esse médico, tá, queridos? Meu sangue estava todo alterado, gordura no sangue, triglicerídeo. E eu fui no médico, comprei os medicamentos, comecei a tomar. Minha urina começou a ficar amarela, né, de eu estar expelindo gordura do sangue, né? Então, colesterol alto, não estou sentindo nada, mas estou. E o Espírito Santo falou assim comigo ontem à noite, doutor Renato, tu tem que fazer todo o tratamento com ele, porque, Ronaldo, muitas das coisas que estão aparecendo no teu sangue são de origem espiritual, e aí o doutor Renato vai saber lidar com tudo. Então Deus confia em você para cuidar de mim, doutor. E eu recebi isso ontem à noite. Eu esperei minha esposa chegar de Brasília para avisar ela que toda decisão importante aqui a gente toma juntos. Eu falei, Nilcélia, eu vou ter que sair do médico, onde já estou um pouco avançado em medicamentos, em tudo tal, para começar tudo do zero contigo, tá? Então me perdoa, doutor Renato, em não obedecer isso antes, eu não tinha uma certeza, sabe? Eu vi que tu estava perto, mas, sabe, por você estar longe, o Espírito Santo falou, pode te atender de longe normalmente, então, tá? Se a gente puder depois conversar, e se o senhor tiver tempo, é lógico, eu preciso dos teus cuidados, tá bem? Me perdoe não ter entendido isso antes, mas é que era um médico aqui de perto, né? Então era mais fácil dele me ver e tal, mas o Espírito Santo falou, você não precisa de estar perto, então me perdoa. Mas voltando aqui, queridos, se for numa construção, qual que é o papel do pastor? Tá? É colocar cada pedra no seu lugar. Obrigado, doutor. De manhã eu vou te chamar para ver se a gente consegue conversar um pouquinho, tá? Queridos, o pastor sabe onde colocar cada pedra, então o pastor ele vai ver o chamado de cada um, ele vai pôr para funcionar, vai pôr as pessoas do louvor no louvor, vai pôr os intercessores na intercessão, ele vai descobrir essas coisas e vai administrar, organizar, para você ir para cá, você vai para lá e tal. Amém? Queridos, agora, outra coisa que eu tenho para falar para vocês, chamado de mestre, amém? Eu tenho esse chamado sobre a minha vida, tá? Eu tenho funcionado nisso. O mestre faz discípulos fortes, ungidos, tá? O mestre às vezes ganha mais alma que o evangelista. Como, apóstolo? Ele treina multidões de pessoas para ganhar obra, então ele tem aquelas almas também ganhas por causa dele. Jesus treinou 12, Jesus treinou 72, Jesus treinou Pedro, Tiago, João. Então, o que acontece, queridos? O mestre treina profundamente pessoas para ganhar muitas almas. Então, muito importante todos os chamados, né? Mas o de mestre eu reconheço. Por que Deus me tirou as igrejas? Se eu tinha aberto 33 igrejas. Tá? Deus me tirou as igrejas para que eu pudesse usar tempo para ser mestre. Olha ali atrás. Olha ali atrás. Amém?
Não adianta o mestre receber o chamado e não estudar. Se ele não estudar, ele não consegue passar. Então, eu tenho facilidade para pegar aqui, vou falar sobre isso, o Espírito Santo traz no meu coração e começa a fluir. E dá para você, rapidamente, você pega uma folha, escreve alguns tópicos e você tem a mensagem toda, bem rápido. Ou no computador, que nem eu fiz aqui ontem à noite, eu já deixei as coisas todas prontas que eu queria falar. Mas é lógico, qualquer hora você se empolga. Em vez de você pregar 15 minutos, nós estamos a 47 minutos aqui. Eu vejo pessoas de marketing digital que vêm para mim e falam assim, você tem que fazer vídeos curtos. Eu falei, vai falar isso para um pastor, vai falar isso para um profeta, vai falar isso para outras pessoas, não vem falar para mim. Eu tento me calar e tá ali o conteúdo, o Espírito Santo está trazendo. Como é que eu vou falar para o Espírito Santo? Espírito Santo, tá bom. Como é que o oleiro olha para o barro e diz, tá bom, não tá bom? Então, para as pessoas de marketing digital, elas querem vídeos curtos para viralizar, para não sei o que. Falou, eu não quero viralizar. Eu quero funcionar poderosamente para quem eu preciso e não para todo mundo. Então, vocês veem, eu não tenho um ministério com milhões de seguidores que alcança a nação brasileira, não. Eu só alcanço famintos que querem trabalhar profundamente. Então, o mestre vai trabalhar com líderes, principalmente. Tá bem? Então, os mestres conseguem ver o que ninguém vê. Através de ensinos, principalmente bíblicos, mas também de livros, né? Eles lapidam as pessoas, ensinando e instruindo de acordo com a palavra. Essas pessoas se encorajam, ele levanta discípulos e essa pessoa começa a trabalhar, né? O mestre, queridos, ele é sinônimo de professor, tá? Que vem do grego didáscalos, que é o ato de ensinar, apenas isso. Eu coloco de vez em quando a palavrinha aqui, mas o meu intuito nunca foi trazer complexidade para a palavra, mas trazer simplicidade. Arroz com feijão para o povo entender e usar. Nada que eu vejo alguns teólogos fazendo, trazendo a hermenêutica. Vai pregar para uma mulher de 80 anos que ela tem que buscar hermenêutica, ela vai mandar você, sabe, ir para outro lugar. Ela vai falar, vai para outro lugar, porque aqui o que eu entendo de Jesus é arroz com feijão, que funciona, viu, meu filho? O meu Jesus, às vezes fala até errado, você tem que ir ali e fazer elas entenderem. Também Jesus fazia elas entenderem, até com parábolas. Então tem que ser simples o ensino para as pessoas entenderem, não complexo. Porque o complexo as pessoas não vão entender. E qual foi o exemplo de Jesus? Tornar simples. Jesus comparava a palavra a sementes, a terra, a espinhos, a rochas, a coisas, azeitonas, oliveiras, para a gente poder entender. Amém? Então, queridos, ele geralmente não gosta muito, tá, de ficar repetindo as mesmas coisas. Ele gosta sempre de ir para frente. De vez em quando tem que voltar a ensinos que eu já dei, eu fico louco. Mas o Espírito Santo pede, porque as pessoas mudam, sabe? O mestre quer ter palavras novas todos os dias até acabar a vida. Não quer voltar de jeito nenhum. Mas ele tem que saber que ele tem que voltar, mas a natureza dele é de trazer revelação, trazer tudo novo sempre, fazer pontes proféticas, dar entendimentos profundos, e assim é. Amém? A Jussara disse que começou a fazer teologia 2 vezes e não finalizou. Eu comecei 7, Jussara, e Deus me arrancou das 7. Mas antes eu achava que eu estava pipocando, e depois entendi que Deus estava me tirando. Por que, apóstolo, você está falando aí da teologia? Não fala da teologia não, apóstolo, eu fiz teologia. Calma, queridos. A teologia significa Deus, logia, estudo, estudos a respeito de Deus. Então vem homens, tá? A Beatriz, Beatriz é vendedora, faça os generais de Deus, Jussara. Fala com a Bia que ela te ajuda a fazer, Jussara. Tá? Olha só que mistério. Amém, Espírito Santo. Amém, Senhor. Deus falou comigo aqui, eu esqueci até o que eu ia falar. Onde eu estava, queridos? Falou de maneira tão intensa que... os teólogos fazem teologia. Então vê um professor, tá?
e te explica, ó, vou te dar uma matéria aqui agora, tá? E isso aqui é assim, ó, a respeito de Deus. Então ele vai te dar a visão dele. Mas Deus criou um padrão a qual ele quer se revelar para você, que é filho. Então ele não quer que você vai escutar quem ele é. Ele quer se revelar para você. Eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, me encontram. Então ele quer ter uma busca dos filhos. Ele não quer que alguém te conte, ei, Deus é assim, ó, e só. Muitos teólogos, eles ficam rasos. Por quê? Porque eles entendem como é Deus, eles não vão buscar o próprio Deus. Porque, não, eu me formei, eu tenho um diploma. O que adianta o diploma? O que adianta o diploma? Você não conhece Deus? Como é que faz para você operar uma cura? Não sei. E para você ter uma revelação? Não sei. E para você operar uma libertação? Não sei. É o Espírito Santo que tem que te ensinar. Você pode pegar ensinos e avançar? Lógico que pode. Deve estudar. Amém? Mas você não pode trocar a intimidade com Deus pela letra, porque a letra mata. Jesus crescia na graça e no conhecimento. Então você cresce equilibrado, graça e conhecimento, e vai crescendo. Amém? Então é isso, eu vou parar por aqui, senão a gente mergulha nessa parte aqui. De verdade, que o mestre tem que ficar cuidando, senão você começa a falar de algo. Eu lembro, as pessoas chegavam aqui na base um dia antes do treinamento. Quando veio, eu já tinha pregado para eles ali 6 horas sentado na cozinha, pregando, sabe? Aí quando as pessoas chegavam, eu já tinha pregado muitas coisas para eles, quando as outras estavam chegando. Era na cozinha o movimento. Ficávamos 20 e poucas pessoas dentro da cozinha, tudo sentado um colado ombro com o outro, e ninguém queria sair, falando de unção, falando de milagres, falando de testemunhos, e a turma não queria sair, tá? Aqui, ó, a Zeni falou que tem dificuldade em ler. Eu também tenho. Ler é disciplina. Você tem que pegar e ler. Deus mandou pegar aqueles 40 livros. Tem uma coleção de 40 num canto que está dentro de uma caixa. Não aparece direito a caixa ali, mas tem. Tem uma caixa ali com 40 livros. O Espírito Santo falou, pega esses 40 livros que você vai ter que ler esses dias. Eu falei, Senhor, mas da grossura de umas 5 Bíblias de estudo grossa. Ele falou, pois é, se dedique, né? Mas vamos lá. Então, queridos, o mestre, ele faz ligações com conexões da Bíblia, com ideias, com doutrinas, de uma forma impressionante, tá? Lembrando você que dom da palavra de conhecimento não é conhecimento da Bíblia, amém? É revelação. Não pense que você recebe de Deus dom para entender a Bíblia, não existe, amém? Esse dom. Você pode pedir para Deus discernimento, tá? Mas não é discernimento de espíritos também. Então você tem que ler a Bíblia e pedir para o Espírito Santo te ajudar. E não é dom, é um auxílio dele apenas. Amém? Tem pessoa que acha que existe isso. Não existe. Ah, mas eu acho que existe. Não interessa achismos dentro do reino. A gente tem que ter certeza das coisas, tá? Tem gente que chega para mim e fala, nossa, Deus me deu dom que eu leio a Bíblia assim, entendo tudo. Eu falo, não, querido, tá? Não existe esse dom. Tá bem? É você que está entendendo bem agora, porque você está lento, está se esforçando, tá? Por isso, queridos, os mestres, eles são detalhistas, minuciosos, movidos por perguntas, eles gostam de explanar as coisas. Então, a pessoa que está aqui no canal, ela vê vídeos de no mínimo 1 hora. Muitos deles, é poucos que tem de meia hora. Né? Por quê? Porque você quer explanar cada assunto, a pessoa aprende mesmo, sabe? A pessoa aprende e depois ela usa no reino. Tudo aquilo que você aprende, você usa. Então, olha aí, como é que as pessoas aguentam ficar até o final? Porque elas estão presas a esse ensino, tá bem? Mas, queridos, eu anotei aqui 12 versículos a respeito dos mestres, e eu não vou entrar agora, que a gente não tem tempo, já vai dar 1 hora de live, ó. Eu queria falar para vocês o que causa a maturidade pela palavra, que eles defendem as verdades e combatem as heresias, e que eles ensinam para a transformação, que eles facilitam o conhecimento das coisas difíceis, Pega as coisas difíceis, é difícil para o mestre entender, mas ele entendeu, aí ele simplifica, que nem Jesus fazia, com parábolas, arroz e feijão, para entregar para as pessoas. Então, diferente do teólogo,
O mestre simplifica para ensinar, e o teólogo ele quer falar com dificuldade. O teólogo quer falar, ó, nós vamos nos regozijar agora na sacrossanta palavra do Senhor triúnico. Não tem que falar isso. Não tem, né, que falar isso. Já falamos do apostolado agora há pouco, tá? Nós falamos do apostolado agora há pouco. Agora nós vamos aqui, tá? Aqui mostra mestres na Bíblia que eu ia falar para vocês sobre Manaém, sobre Tiago, sobre Apolo, tá bem, queridos? Mas não dá mais, tá bem? Já falei para vocês sobre apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, tá bem? Nós estamos chegando a 47 minutos de live, então tô todo arrepiado, tá? A Vera pediu os versículos para anotar. Vera, tem que ser rápido, porque tem vários, tá? Vários mesmo. Atos 22:3. Lucas 2:46. Mateus 22, 29 a 33. Atos 20:20, vai falar da habilidade de ensinar. De autoridade, Mateus 7:28. Atos 28:30, as falas de Paulo ensinando. O modelo da prática de ensinamento está em Mateus 23:1, em 1 Timóteo 4:11. Amém? Maturidade da palavra, 2 Timóteo 3:16. 1 Timóteo 1:3 e 4. 2 Coríntios 1:13. Aí tá bom, tem muitos aqui para me falar. Tá bem? É fácil. Pro mestre você fala uma palavra para ele. Você fala água. Aquela pregação sobre água. O cara vai ligar as águas que fluem do trono de Deus com as águas que Jesus deu para aquela mulher, entendeu? Para o Salmos 1, que vai falar que aquele que medita na palavra do Senhor é como a árvore plantada à beira de ribeiros, que dá fruto no tempo certo. Aí ele vai fazer uma ponte profética com outra água, com outra, e vai, pum, rapidamente ali. Você vai falar com ele já... E não vai precisar da Bíblia, porque ele já recebeu de Deus esse mistério de formar. Eu não tenho aqui anotação nenhuma, sabe? Mas aquilo que ele leu vai ficar claro para ele, que ele lê em livros e tal. Então você fala água, aí você fala fogo. Ali vai as línguas repartidas como de fogo, tá? O fogo no rabo das raposas que incendiaram as plantações. Aí tu vai, fogo e tal, outro fogo aqui, outro fogo lá, né? As pessoas acharem que hoje em dia as línguas como os de fogo não são línguas estranhas, a heresia a respeito do fogo, né? O batismo de fogo da Bíblia, que não acontece. O batismo de fogo não acontece na Bíblia inteira. O batismo de fogo vai acontecer na volta de Cristo. Ah, após não é o batismo com o Espírito Santo? Não. A Bíblia diz que tem batismo com o Espírito Santo e com fogo. Aí um monte de gente faz confusão. Tudo bem, mas o mestre vem e desconfunde. Fala, não, Jesus está falando que o machado está posto ao raiz das árvores. A árvore que der fruto, ele poda. A que não dá fruto, ele corta e joga no fogo. O batismo com fogo vai ser separar o joio do trigo, sabe? Vai ser separar os bodes das ovelhas, vai ser separar, sabe? As pessoas que querem o evangelho das que não querem. Mas tudo bem, quando as pessoas falam recebi o batismo com fogo, não, elas receberam o batismo com o Espírito Santo e misturam, dizendo que foi batismo com fogo. Tá bem? Eu tenho pregações inteiras sobre isso de 1h30, mas provando na Bíblia que não tem. E depois que Deus me deu essa revelação, eu vi o Luciano Subirá pregando a mesma coisa. Mas eu não conversei com ele, eu não perguntei para ele, eu já tinha pregado sobre isso e vi uma pregação dele ao vivo, dele pregando sobre o batismo com fogo, que não existe, porque Jesus era ainda advogado. Quando ele voltar como juiz, aí uns vão
vai ter o batismo com fogo. Uns vão para o fogo eterno, né? E outros pro... Deus vai guardar o trigo no celeiro e a palha para o fogo que nunca se apaga. Tá, mas paramos por aqui. Senão a gente muda tudo. Deixa eu orar para vocês. Senão vai vir outro assunto. E o Espírito Santo sempre quer que você continue a pregar. Por isso que eu vou lá em Itaguaí agora, no Rio de Janeiro, a gente prega de manhã, de tarde e de noite. Por isso que eu saí sem voz. Por quê? Porque é de Deus. É de Deus. É lindo. É maravilhoso. E você tem esse chamado. Aproveita aí. Olha, estou todo arrepiado. Todinho arrepiado. Amém? Vou orar para vocês, queridos. Lembrando que hoje é dia 12. Daqui 2 dias começa o prazo de reversão. Se prepara. Você não pode mais perder nenhuma live, que agora o negócio vai engrossar mesmo. Amém? E depois do Yom Kippur, todo mundo junto conosco nos treinamentos que vai acontecer às 8 horas da noite. Também vários dias na semana. O Espírito Santo já pediu, você vê, mandou ler 40 livros novos. 40. Não é 2, 40. Então eu estudo de dia e à noite, junto parte desse estudo com aquilo que o Espírito Santo quer. Amém? Então você vai estudar de dia, você coloca só na cachola, só aqui dentro. Aí depois você usa alguma coisa. Amém? Aleluia? Amém, povo de Deus? E você quer vir para a base, acho que falta 3 vagas só. Tá? Talvez a gente encerre amanhã. Né? Mas não sei. Se às vezes o Espírito Santo fala, deixa pessoas virem, elas vêm. Tá bem? Mas, vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai. Papai, esses que amam, Senhor Jesus, estudos, nós preparamos mais de 300 horas de estudo nos Generais de Deus. Mais de 300 lives dessas. Seria 1 ano vendo lives. 1 ano não, perdão, 10 meses, né? Vendo lives, Senhor, dessas, todas de 1 hora. Então, que em nome de Jesus, papai, as pessoas possam se aprofundar, semestres, entender o teu chamado e entregar o seu melhor na obra, entregar a sua saúde, o seu intelecto. Papai, que as pessoas sejam edificadas por essa palavra. Abençoa também, meu Pai, a semana delas, o trabalho, em nome de Jesus, ó Senhor. Que elas possam, ó meu Pai, Senhor, ser pessoas melhores todos os dias. Estamos se preparando para o Yom Kippur. Nos ajuda, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amados? Amém, amém? Ó, Deus vai abrir outra porta, Sônia. Receba. Em nome de Jesus, viu? Ele foi mandado embora, Deus abriu outra porta. Quando Deus fechar uma, tem outra se abrindo. Fala para ele procurar. A partir dele é só procurar. Deus abriu uma porta melhor para ele. Amém? Que Deus abençoe todos vocês. Boa noite. Que ontem eu não dormi, eu acabei a live e vim de São Paulo aqui. Cheguei com sono, tomando café na estrada. Mas cheguei, tinha reuniões, coisas aqui. E agora eu tô. Amo vocês, obrigado por vocês estarem comigo. Obrigado do like, obrigado da oferta. 1000 vezes mais quem fez Pix, alguma coisa que eu não vi. Tá bem? Em nome de Jesus. E sexta-feira nós estamos em Itaguaí. Pastor Rodrigo está aí, quebrando tudo. Você que é do Rio de Janeiro vai faltar? Como que você vai faltar? Igreja Geração Eleita. Geração Eleita em Itaguaí. O fogo vai pegar, nós vamos pôr fogo no parquinho. Na verdade, eles já põem lá, né? Nós já fomos lá outras vezes, nós vimos, eles põem fogo mesmo, ali não brinca de avivamento, não. Pastor Rodrigo que encabeça tudo, ele que é o culpado desse avivamento todo. Tá bem? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus, ó. Tchau, tchau.